Diz a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. O que se achou, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Meus amados irmãos, esse texto, ele usa um rei para falar acerca de Satanás, de Lúcifer. O que é orgulho? É um conceito exagerado de si mesmo. O que é a soberba? A soberba é um orgulho exagerado. Orgulho é um conceito exagerado acerca de si mesmo, e a soberba é um orgulho exagerado. O orgulho tem destruído muita gente que tinha um caminho brilhante na vida. O orgulho tem feito muita gente perder bênçãos preciosas de Deus. E eu queria tratar aqui com vocês sobre esse assunto, porque o orgulho é uma coisa abominável diante de Deus, e nós vamos ver por quê. Agora, na minha introdução, eu queria falar uma coisa que é a antítese do orgulho, e que tem sido prejudicial também no nosso meio. Antes de eu falar sobre orgulho, tem um outro lado da moeda, que chama-se complexo de inferioridade. Aquela pessoa que se acha a pior do mundo, aquela pessoa que se acha: ai, eu sou tão pequenininho, ai, coitadinho de mim. Você sabe que tem gente, né, que é tão humilde, que tem orgulho da sua humildade, e tem gente que é tão humilde que se encontrar o mais humilde que ele quer matar, para não ter outro. Mas tem muita gente complexada, né? Isso não é de hoje. Lembra dos 12 espias que foram espiar a terra? 10 espias, na última parte, no último versículo do capítulo 13 de Números, olha só o complexo de inferioridade. Éramos gafanhotos aos olhos deles, e éramos gafanhotos aos nossos olhos. Os espias, quando olharam aqueles gigantes que estavam na terra de Canaã, eles se acharam gafanhotos por eles mesmos, e se acharam pequenos em relação a eles. Complexo de inferioridade total. Nem o orgulho
nem o complexo de inferioridade deve dominar o coração daquele que conhece a Deus. Você deve saber da sua posição. Você não é nenhuma coisa fantástica, mas você também, pastor, eu sou pior do que uma barata. Pastor, eu sou pior do que uma barata, conversa fiada. Você é a coroa da criação de Deus. Você tem muito valor. Não deixa também sair de um extremo e cair no outro, porque o diabo também quer, ou que você pense que é o tal, ou que você pense que não é nada, porque o diabo sabe que quando você pensa que é o tal, Deus deixa você fora, e quando ele vê que você não é nada, ele pisa em cima de você. Você deve se situar na sua posição. Os outros dois espias, Josué e Caleb, sabiam da sua posição. Aí lá em Números capítulo 14, no versículo 9, eles vão tomar a palavra e vão dizer o seguinte: olha, tão somente não sejais rebeldes ao vosso Deus, não temais a gente dessa terra, são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Sabe qual era a posição de Josué e Caleb? A posição real, verdadeira, de um servo de Deus. Nós vamos engolir essa raça, porque eles estão desamparados, e nós temos o amparo de Deus e temos a vitória. Então cuidado, irmão, cuidado. Eu estou falando para mim, estou falando para você. Cuidado, para você não sair do orgulho e ir lá para o outro extremo, que também não vale nada, que vai levar você a situações terríveis, a situações de perdas, a situações de ser totalmente inibido do teu potencial. Mas vamos para o orgulho. 4 ingredientes que podem levar qualquer um ao orgulho. Anota isso aí no coração, nas tábuas do teu coração. Eu considero esses 4 ingredientes como os principais ingredientes que podem, eu não estou dizendo que eles levam, eu estou na condicional, podem levar qualquer pessoa a ser dominada pelo orgulho e pela soberba. E está aqui dentro do próprio texto, 3 deles. Nós encontramos aqui em Lúcifer motivos do seu pecado. 3 ingredientes. O primeiro deles, olha o que diz o versículo 12 no final: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. O primeiro ingrediente que pode levar uma pessoa a ficar orgulhosa e soberba são características pessoais. Qual era a característica de Lúcifer? Você já parou para pensar o que Deus está falando de Lúcifer? Tu és o aferidor de medida. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Se você e eu viajássemos na eternidade, antes da queda de Lúcifer, e perguntasse a Deus: Deus, me mostra o padrão de beleza, de formosura e de sabedoria do teu reino. Deus ia dizer: olha para Lúcifer. Lúcifer era o padrão de beleza, de formosura e de sabedoria no reino de Deus. Ele era o aferidor de medida. Ele é que dava a medida. Você queria saber o que era uma coisa bela e sábia que Deus fez na eternidade? Olhava para Lúcifer. Características pessoais dele. Tem gente que é orgulhosa por causa do seu cabelo. Meu cabelo é o mais lindo. Meu Deus, fantástico. Tem gente que é orgulhosa por causa da sua inteligência. Ele sabe que é uma pessoa inteligente. Tem gente que é orgulhosa porque alguma atividade mecânica ele sabe fazer melhor do que ninguém. Características pessoais.
sabe? Que leva a pessoa a pensar que ela é fora de série, fantástica, maravilhosa, gloriosa, linda, perfeita, magnífica, por características pessoais, por ter qualidades e características que o colocam um pouco acima da média normal. Coloca a pessoa um pouquinho acima, uma pessoa bonita, né? Sabe que é bonita, né? Os olhos, ai, mas você tem um olho azul, que lindo é o seu olho. Ela sabe que os olhos, né? É o seu corpo. Características pessoais, cuidado. Cuidado para alguma característica que você tenha e que você sabe que naquela área você sobrepõe muitas pessoas. Cuidado para não deixar uma característica dessa tomar conta do teu coração e a soberba entrar em você. Característica pessoal de Lúcifer, um dos motivos da queda dele é esse. Ele era o aferidor de medida. Era através dele que você sabia o que era belo, formoso no céu. Encheu o coração dele de iniquidade. O segundo ingrediente que pode nos levar ao orgulho, à soberba, também está no texto. Olha o que diz o versículo de número 14: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Sabe o que é? Ele possuía um poder elevado. Você encontra na Bíblia querubins, plural, querubim ungido, singular. Ele era uma classe una, angelical, assim como arcanjo é uno. Arcanjo Miguel é um, querubim ungido é uno. Poder. E eu não estou falando que o poder leva ao orgulho, poder no sentido que o camarada é deputado, senador, governador, vereador. Não! Você quer conhecer uma pessoa? Dê a ela um pouquinho de poder. Entrega um pouquinho de poder. Aí você vai saber quem é o camarada. O camarada é chefe dos carimbadores. Pronto, não precisa ser mais do que isso, tá? O camarada está num setor e passa a comandar 3 pessoas. Você vai saber quem ele é. Dê um pouco de poder. O poder tem feito muita gente ficar orgulhosa e soberba, porque recebeu um poder. O camarada passou a ser chefe, já olha diferente, já empina o nariz e o pescoço, só porque está chefiando um setor. Dê um pouco de poder. O que aconteceu com Lúcifer? Deus o estabeleceu acima. Deus deu poder a ele. O terceiro motivo também está no texto. Olha o que diz o versículo 16: na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Meu filho é o mais inteligente, meu filho é o mais bonito. Aí a criança vai crescendo ouvindo isso: eu sou mais inteligente, eu sou mais inteligente. Meu pai disse que eu sou mais inteligente, minha mãe falou. Daqui a pouco está um cara orgulhoso, ceboso, ruim de aturar. Cuidado com elogio exagerado. Elogio é bom, ajuda a nossa autoestima, é uma força da motivação. Você deve fazer algum elogio, sim. Deve elogiar a sua esposa de vez em quando, o teu marido, os teus filhos, o teu pastor, o teu amigo, o teu funcionário, o teu patrão, algumas vezes. Agora, meu irmão, essa babação sem vergonha de estar elogiando o cara toda hora, o camarada começa a pensar que aquilo é uma verdade real para ele total. Então, querido, coloca no teu coração, grava aí: características pessoais, poder, bens e elogio exagerado são ingredientes perigosos que podem levar uma pessoa ao orgulho e à soberba. Agora escute: por que é tão abominável diante de Deus o orgulho? Por quê?
Porque lá em Provérbios 6,16, daquelas 6 coisas que aborrecem a Deus, o orgulho está lá, olhos altivos. Por que aborrece a Deus? Porque Deus abomina o orgulho e a soberba. Por quê? Eu vou te dar aqui alguns motivos e preste atenção. Vou te dizer porque é tão abominável diante de Deus o orgulho e a soberba. Número 1. Meu filho, a mensagem é didática, é para você aprender, viu, filho? Não é mensagem pentecostal não, é didática. Mas vai te servir para toda a tua vida. Pode gravar isso, viu, filho? Você que está me vendo em casa, você que está aqui, é didática. Número 1. Sabe por que é tão abominável o orgulho? Porque uma pessoa orgulhosa lembra a Deus o diabo. Meu amigo, uma pessoa orgulhosa lembra a Deus o diabo. E vocês sabem o que o diabo fez, não é? O diabo lá em Apocalipse 12:4, eu acabei de citar anteriormente, 1/3 dos anjos ele levou. Não pensa que foi uma brincadeirinha não. Satanás causou um estrago. Então quando o camarada é soberbo, é orgulhoso, Deus está se lembrando do que desgraçou Satanás. 2. Sabe por quê a soberba é tão abominável? Sabe por que o orgulho é tão desprezado por Deus? Porque o orgulho, a soberba, é uma tentativa do homem dizer que não precisa de Deus, que ele é autossuficiente. É a deidade do homem nessa sociedade humanista secular, que quer tirar Deus do centro e colocar o homem. É uma maneira de descartar Deus, de substituir Deus. Por isso que Deus abomina. Terceiro lugar, sabe por que o orgulho é tão abominável para Deus? Escuta essa. Porque Deus conhece o homem. Deus sabe que é o homem. Você imagina uma pessoa que você tem intimidade, tá? Escuta isso aqui. Você conhece muito ele, é teu colega de anos, você conhece mesmo, estudou tanto tempo com ele. Aí ele, em matemática, tirava 4, 4,5, 5, passava de raspão. Um dia você vê o camarada dizendo, não, porque rapaz, eu em matemática sou fera, entendeu? Pode me dar qualquer conta aí que eu sou fera. Aí você diz assim, tá de brincadeira. Eu estudei 10 anos com esse cara, ficava em recuperação todos os anos em matemática. Como é que ele agora quer curtir dizendo que ele é bom em matemática? Essa historinha muito simples, a mesma coisa a Deus. Deus olha para mim e diz assim, não. Não. Deus conhece o homem. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 14 em diante. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, são seus dias como a erva, passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não se acha mais. Olha o que diz o Salmo 78, versículo 39. Lembrou-se que somos carne, é como um vento que passa e não volta. Olha o que diz o Salmo 90, versículo 9. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Agora olha o que diz o Salmo 104, a partir do versículo 27. E Deus está olhando assim, está dizendo, meu, não pode. Olha o que ele diz, para você saber o que é o homem. E Deus sabe muito bem quem é o homem. Todos esperam de ti que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem. Abres as tuas mãos e enchem-se de bens. Se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. Deus sabe quem é o homem. Deus conhece a fragilidade e a limitação do homem. Por isso que aborrece Deus, o camarada orgulhoso, soberbo. Porque Deus sabe que o homem é como um vento que passa e acaba, ó, foi embora, não é mais nada. Por que o orgulho? Por que a soberba irrita a Deus? Porque é uma atitude real e concreta de uma demonstração de inimizade contra Deus. O que diz 1 João capítulo 2 a partir do versículo 15? Um texto muito conhecido.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora olha só, a soberba é do mundo. Tiago 4,4 diz: qualquer que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A soberba pertence a esse sistema dominado pelo diabo. Quando você deixa a soberba entrar no seu coração, você está declarando inimizade contra Deus. Em quinto lugar, sabe por que a soberba e o orgulho são abomináveis? Porque pertence a Deus o exaltar. Quem é que colocou Lúcifer aqui? O que diz o texto? O que diz o texto no versículo 14? Tu eras o querubim ungido, para proteger, te estabeleci no Monte Santo. Foi Deus que colocou Lúcifer naquela posição. Pertence a Deus o exaltar. É como Deus disse para Davi, no Salmo 78, a partir do versículo 70. Davi, eu tirei você lá de trás das ovelhas pejadas e te coloquei diante do meu povo. É Deus que exalta, meu irmão. É Deus que pega o camarada lá embaixo e coloca ele no lugar de glória. É Deus. É Deus, meu irmão. É Deus. O Salmo 113, versículo 7 diz que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Quem faz isso é o Senhor. É Deus, irmão. É Deus que exalta. É Deus que exalta. Por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. É Deus que exalta. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus te colocar em lugar de glória. Não pense que é você, é Deus que exalta. E em sexto lugar, sabe que a soberba e o orgulho é abominável diante de Deus? Porque Deus não é glorificado. E a Bíblia fala em Isaías 42:8, o Senhor diz: a minha glória eu não darei a outrem. Mateus capítulo 6, versículo 13 diz: porque teu é o reino, o poder e a glória pertence a Deus. Ele não divide glória com ninguém. Ele não dá 1 milímetro da sua glória para ninguém. É por isso que Paulo escreve em Romanos 11:33 em diante, um dos textos mais lindos da Bíblia para mim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que depois lhe seja recompensado? Porque tudo é dele, por ele, para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Deus seja a glória. Querida, é por isso que é abominável, porque a glória pertence a Deus. Agora escute, tem outros motivos? Tem, mas eu deixo esses 6 motivos principais, porque é tão abominável diante de Deus o orgulho e a soberba. Agora tem mais. Qual é a consequência para aquele que vive dominado pelo orgulho e pela soberba? Vamos para as consequências. Tem um texto na Bíblia que não fala diretamente, mas quando a gente lê, você vai ver que um dos motivos é o orgulho e a soberba. Porque todas as vezes que você substitui Deus, você diz que você é capaz de ocupar o lugar de Deus. Pega a Bíblia comigo agora, presta atenção. Consequências para a soberba, consequências para o orgulho. Acompanha comigo a leitura de Romanos 1, a partir do versículo 22. Você vai ver só.
Eu vou só sinalizar para você. Acompanha comigo. Abre aí a sua Bíblia. Romanos 1. Acompanha comigo a partir do versículo 22, hein? Olha o que diz. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Começou aqui. Substituiu Deus. Significa que o homem está no mesmo pá do Criador. Isso é orgulho, isso é soberba. Pensar que o homem é mais do que o Deus que criou todas as coisas. A imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Agora a consequência. Pelo que Deus também os entregou às cobiças dos seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Continua aqui a soberba. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Colocaram a criatura numa posição maior do que Deus. Olha, o homem é maior do que Deus. Soberba. Honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou. Olha a consequência. Primeiro diz que entregou, agora diz que abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão cometendo torpeza com o varão e recebendo nos seus próprios corpos a recompensa que lhe convia. Tem mais. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Substituir Deus é você dizer que tem alguma coisa maior do que Deus ou melhor do que Deus. Deus entregou. É por isso devassidão, criminalidade, essa sociedade nessa lama e nessa desgraça. É a tentativa do homem de substituir Deus. Deus faz isso, meu irmão. É consequência da soberba. Qual é a outra consequência? Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Quanta gente perdeu tudo por causa da soberba. Quanta gente no meio do povo de Deus que chegou na igreja como Zé Ninguém, e Deus abençoou, e Deus fez ele prosperar, e ele deixou o orgulho entrar no coração dele, e Deus foi lá e tomou tudo dele, arruinou. Eu conheço gente muito bem que Deus abriu as janelas do céu e ele não reconheceu Deus, e hoje está arruinado, está quebrado. E não é um nem dois não. Por uma questão de ética eu fico quieto aqui. Caiu. Eu vou falar aqui porque isso foi caso notório no mundo, e foi dito por ele mesmo em cadeia mundial de televisão, senão não podia dizer isso aqui. O pastor Jimmy Swaggart, pela televisão em rede mundial, quando ele caiu, ele confessou que quando ele veio fazer uma cruzada no Monumental de Nunes, só para ter uma ideia, pastor Jimmy Swaggart movimentava mais de $1 bilhão por ano. O ministério dele ocupava um quarteirão inteiro, com mais de 1.500 funcionários, sustentava mais de 20 mil crianças no mundo. Ele foi fazer uma cruzada no Monumental de Nunes, e quando ele chegou, aí, tá aí o Jabes aí, quando ele chegou, que ele entrou, que ele pisou e chegou na rampa, e que um dos coordenadores da cruzada disse: olha, tem 2 vezes a multidão aí de fora que não conseguiu entrar. Tinha mais de 60 mil pessoas dentro do estádio. O Jimmy Swaggart disse no coração dele: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Acabou ali, pá, acabou ali. Deus disse: eu não preciso, é honra eu te usar, é honra, irmão. Você está em alguma posição, Deus tem te dado alguma coisa, você tem alguma posição, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus.
Se você pensa que o que você tem e o que você é você, te prepara. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A terceira consequência, escute aqui, meu irmão. A Bíblia fala em Mateus 25:41 que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Olha a consequência da soberba. E a Bíblia fala no Salmo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. A soberba é uma impiedade. E fique certo, se você é dominado por ela, você é um forte candidato ao inferno. Aonde nasce a soberba? Onde é que ela nasce? Onde é que ela começa? Vamos voltar para Lúcifer. Vamos ver onde é que ela nasce. Eu vou terminar já já. Vamos ver onde é que ela nasce. Olha onde ela nasce. No versículo de número 16. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Versículo 17. Elevou-se o teu coração. Olha onde começa a soberba. Aqui dentro. Coração, sede do pensamento, da vontade e da inteligência. Aqui, ó. Sede da inteligência, da vontade e dos sentimentos. Olha onde nasce a soberba. Se a soberba nasce aí, tem uma receitinha para mim e para você. Paulo diz em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Peça: Senhor, guarda o meu sentimento. Jesus, guarda o meu sentimento. Jesus, não deixa eu ter um sentimento maligno. É aqui, é no interior. E se a soberba começa no meu interior, começa no meu pensamento, que vai dirigir as minhas ações. Sabe o que eu e você temos que fazer? Tem remédio? Tem. 2 Coríntios 10:5. Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Senhor, toma conta do meu pensamento. Não deixa eu pensar que eu sou o tal. Não deixa eu pensar que estou acima dos mortais. Limpa a minha mente, Senhor. Senhor, domina o meu pensamento. Irmãos, queridos, eu entendo perfeitamente porque a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Eu entendo. Você pode conjecturar um monte de motivos, mas com certeza o motivo número 1, porque Deus em 1 Samuel capítulo 16 diz: achei um homem segundo o meu coração. Motivo número 1 é que na Bíblia não tem nenhum outro adorador como Davi. Você concorda, Jabes? Não tem nenhum outro adorador como Davi. Davi, ele reconhecia quem ele era e sabia quem era Deus. Ele sabia exatamente quem era Deus, ele sabia exatamente quem ele era. Por isso que Davi escreve lá em 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12: tua é, Senhor, a magnificência, a honra, o poder, a vitória e a majestade. Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. A Deus seja a glória. Ele é digno de receber a glória. Ele é digno de receber o louvor. Pertence a Deus. Pertence a Deus, irmão. A glória é de Deus. É por isso que Davi era um adorador. Ele diz no Salmo 68, versículo 4: cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor,
cantai àquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é já, exultai diante dele. Oh, meu irmão, é Deus que é digno de receber a honra, é Deus que é digno de receber a glória, é Deus que é digno de receber o louvor. Você tem, você é, você faz, é Deus. É Deus, é Deus. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Deus seja adorado aqui nessa noite. Deus seja adorado na tua vida. Deus seja adorado na tua casa. Porque, querido, quando a gente sabe quem é Deus, a gente sabe o nosso lugar. Quando você reconhece quem é Deus, você sabe o teu lugar. Oh, meu irmão, vamos tributar a Deus a glória. Não vamos deixar que a soberba e o orgulho nos afaste de Deus, de pensarmos que somos alguma coisa, de pensarmos que somos o bam, bam, bam. Não, não, meu irmão, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, irmãos. A glória é dele, a glória é só dele, a glória só pertence a ele. Oh, Deus seja exaltado essa noite, ele seja adorado essa noite, ele seja dignificado essa noite. A glória pertence a ele. Aleluia. Você já exaltou o Senhor, você já glorificou o Senhor. Você, como é que é? Você exalta a Deus, você glorifica a Deus. Você diz: ó Deus, tu és tremendo, tu és grandioso, tu estás no controle de tudo, o poder te pertence, a glória te pertence, em ti está o querer e o efetuar. Eu estou vivo é porque tu permites, eu ando é porque tu deixas, eu vivo é a tua graça, a Deus seja a glória. A igreja de pé, por favor. Oh, querido, adore a Deus nessa noite. Exalte o nome do Senhor. Nós estamos aqui por causa dele. Esse é o caminho do sucesso, irmão. Eu não estou dizendo para você ser um hipócrita. Ai, eu não sou nada, eu não estou com nada, coitadinho de mim. Não! Você é templo do Espírito Santo. Mas você só é porque Ele quer que você seja. Você só tem porque Ele quer que você tenha. Você só faz porque Ele permite que você faça. A glória é dele, irmãos. A glória é dele. Os Beatles disseram que iam ser mais famosos que Jesus Cristo. Acabou. Um ex-presidente que nem chegou a ser presidente, perto da posse, disse: nem Deus me tira desse cargo. Morreu antes de assumir. Ah, irmãos, não perca a bênção de Deus por causa do orgulho. Não perca os projetos de Deus da tua vida por causa da soberba. Não perca. Mateus 23:12 diz: aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tribute a Deus, tribute a Ele a glória, tribute a Deus o louvor, reconheça a Deus. Ah, meu querido, tem sido o mal de muita gente no nosso meio. Grandes pastores têm caído. Não é porque adulteraram, eles caíram primeiro na soberba. Muitos. Eles são piores do que nós? Não. Eu sou melhor do que eles? Não. Meu irmão, não deixa que as coisas dessa vida façam você esquecer de Deus. Não deixe que as posições dessa vida façam você pensar que você é o tal. Não deixe, não permita. Eu fico imaginando aqui Lúcifer, que era um anjo de luz, um querubim ungido, que tinha acesso direto ao trono de Deus.
eu vou subir às mais altas nuvens, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Deus disse: acabou aí, porque o poder máximo me pertence. Todos os outros poderes são limitados e temporais. O poder de Deus é absoluto e eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. A glória é dele, a honra é dele. Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 operadora 21 21 87 7000 ou envie-nos uma oferta para Associação Vitória em Cristo, Banco Bradesco, agência 0663-7, conta corrente 92177-7. Que Deus te abençoe.